Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Viu meu look? Meu figurino? Não sou freira, não sou santa, tá? Tô muito longe disso. Mas eu tô desse jeito, caracterizada pra gente falar sobre Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, tá? Diário de uma Favelada. Isso daqui é pra gente entrar no ritmo de que ela era catadora de lixo, então normalmente ela colocava um paninho na cabeça por causa do sol muito quente, né? Então, vamos lá. Esse livro que é fantástico, esse livro que é maravilhoso. E eu não sei se você entendeu a dimensão do que esse livro estar catalogado para um vestibular significa para sua vida, gente. Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma mulher entrando dentro do cânone literário, já é uma vitória. E essa mulher, ela é negra, já é outra vitória. E além dela ser negra, ela é uma marginalizada, ela é uma catadora de lixo, ela é uma mulher praticamente semi-analfabeta. Então tudo isso, olha só, isso tá quebrando com todos os padrões, todos os privilégios de que só os brancos, os bons, né, os ricos, os homens, eles entravam dentro do cânone literário. E não, agora a gente tem uma mulher negra, pobre, favelada, contando a real história da favela. E aí quando eu digo real, é que o meu olhar é um olhar de dentro, ele não é um olhar de fora. Não somos nós aqui que nunca vivemos essa realidade falando sobre isso de uma forma romântica ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas não, é uma experiência real, é uma situação muito próxima daquilo que deveria ser. Então, em primeiro lugar, esse livro já ganhou o prêmio por tudo, por estar num lugar privilegiado de alguém que não teve esse privilégio, né? Outra questão interessante é que quando a gente lê esse livro, de verdade, a gente agradece muito. Não sei se você acredita em Deus ou no universo, você agradece por você ter uma família, você agradece por você ter um prato de comida, né? Você agradece por você ter amor, né? E não estou dizendo que amor esteja relacionado com dinheiro ou não, mas muitas vezes a gente tem isso, você agradece por educação, por ter uma educação, por você ter escola, direito à escola. Então, tudo isso, ele está no vestibular, esse livro, para fazer com que você pare, você reflita e você agradeça em todos os privilégios que você tem. Você tem o direito a sonhar e você tem o direito a alcançar os seus sonhos, e nem todo mundo tem esse direito, né? Então essa é uma questão interessante da gente pensar. Vamos lá. Maria Carolina de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais. Ela vem de uma família aí de negros e pobres, né? E eles vêm para São Paulo em busca de melhores condições de vida, mas como ter condições de vida por uma segregação intelectual muito grande. A mãe dela era lavadeira, ela também trabalha aqui em São Paulo como lavadeira, ela tenta várias opções. Ela, por causa de uma das patroas da mãe dela, ela aprende a ler e a escrever, mas ela só consegue fazer o primeiro e o segundo ano, né, do Fundamental 1. Então é extremamente precário o conhecimento que ela tem. Mesmo assim, ela adorava ler. E ela se encanta por esse pouco tempo, né, que ela está em contato com a educação. E ela se encanta por leitura. Tudo que ela vai ganhando, ela vai trazendo para ela enquanto conhecimento, né, por meio de livros e revistas. Ela perde a família dela. Quando ela perde a família dela, ela fica sozinha. Ela tinha morado um tempo já na favela Canindé, que é onde se passa a história, né? Hoje não existe mais essa favela, virou a Marginal Tietê. Ela foi destruída e a Carolina saiu um tempo com a sua família, depois ela retorna pra lá, ela perde, né, os seus pais e ela engravida. Ela tem 3 filhos, tudo isso vai fazer parte do nosso livro, né? E cada um desses filhos é de um pai diferente. Ela não quer permanecer casada, é uma escolha dela, porque ela vê como os homens maltratam muito as mulheres e ela escolhe não participar dessa violência contra a mulher. Eu acho isso muito fantástico, né? Ela escolhe, ela fala assim, não, eu crio os meus filhos sozinha. E então ela trabalha por isso, ela se torna extremamente independente. Outra, ela fala que homens não gostam muito de mulheres intelectuais ou que escrevem, então
ela não vai deixar de participar desse sonho da vida dela por causa de um homem. Gente, olha, Carolina dando ensinamentos de feminismo sem nunca ter estudado teoria nenhuma sobre feminismo. Ela, um belo dia, então, como ela gostava muito de escrever, todos os papéis que ela encontrava no lixão, porque ela se torna catadora de lixo, né, ela vai escrevendo e ela vai relatando as histórias reais da favela. E um belo dia, ela estava brigando com o vizinho e ela fala assim: olha aqui, você para de fazer isso, porque eu vou te colocar no meu livro, né? Você é uma pessoa que faz coisas erradas. E havia um jornalista que estava passando ali pela favela, que ele tinha essa missão de escrever uma reportagem sobre a favela, e ele escuta a Carolina falando isso, é o Audálio Dantas, né? E ele vai perguntar pra ela que história é essa que ela tá escrevendo. E ela leva esse jornalista pra casa dela e ela mostra as pilhas e pilhas de diário que ela tem, de diários, contando a realidade da favela. Esse cara olha pra ela, isso foi em 1958, ele olha pra ela e fica encantado, né, com essa situação, e ele pede pra que, se ele pudesse publicar isso em livros. Ela permanece, ele leva, ele lê, ele vê a riqueza que isso tem, e 2 anos depois, 1960, ele publica o livro Quarto de Despejo, né, Diário de uma Favelada, que fez um big sucesso. Esse livro foi traduzido para 13 línguas, gente. Ele virou, assim, a realidade, né? A realidade de uma favela. Isso, e o que a gente tem de interessante nesse livro? As histórias, elas começam aí no ano de 1955, no dia 15 de julho de 1955, e vai até o dia 1º de janeiro de 1960. E ela vai falando essa realidade de todos os dias ela acordar com muita fome e ela sair de casa para ela buscar o sustento, tanto para ela quanto para os seus filhos. A fome se torna o personagem principal praticamente dessa história e que circula a história todos os dias. Ela diz que ela vai escrever porque a escrita vai ser o livro, a escrita vai ser um meio de tirá-la da favela. E é isso que acontece. Ela sai da favela, mas depois ela retorna, né, para a favela. Outra coisa interessante, a escrita dela, o jornalista, ele corrigiu muito pouco, então tem muita marca da oralidade, muitos a gente pode colocar isso sem preconceito, tá, gente? Mas muitos erros gramaticais, até porque ela não teve escolaridade. E ele mantém isso porque isso é a riqueza do livro, é a gente deixar o outro falar do jeito que o outro pode falar. É a visão de dentro, é de alguém realmente que passa por isso. Não é alguém que está fingindo ser, é o que realmente ela é. E eu queria colocar algumas coisas, essas histórias, elas são atemporais, as temáticas são atemporais, porque ela vai falar sobre os costumes dos habitantes favelados, muita violência, muita miséria, muita bebida alcoólica, muita droga, ela coloca isso pra gente, né? E vai falar sobre as condições e todos os problemas para se conseguir comida, né? Ela tem os 3 filhos, como eu falei pra vocês, que é o José Carlos, o João José e a Vera, né, de 9, 6 e 2 anos, depois você calcula isso no começo da história, 5 anos depois, né, ela vai falar sobre, ela não gosta de fofoca, né, como ela se vê, ela não gosta de palavrões, ela não gosta de situações, ela vai fazer muito uma comparação entre os ricos e os pobres, ela vai falar muito sobre a animalização, né, do homem, vai falar sobre a subordinação das mulheres, né, da prostituição, né, da vida dos alcoólatras. Eu queria terminar pra vocês lendo porque do título o Quarto de Despejo, né, que ela coloca, que tá muito relacionado com a questão da marginalização do ser humano. E ela fala assim, ó: gente da favela é considerado marginais, não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos, né? O quarto de despejo, então, ele se torna as condições de objeto de exclusão que aquele povo é submetido. E ela fala assim: quarto de despejo mais imundo que há no mundo. Gente, esse livro vai cair no vestibular, eu acho. Desculpa, não vai, eu não sei. Mas eu acho que ele vai cair. E eu acho que você tem que dar uma olhada nisso. Eu acho que você tem que dar uma observada, uma levada em consideração maior por esse livro e toda a riqueza que esse livro traz pra gente. Obrigada, UEM, por mostrar essa realidade pra gente. Beijos e até o próximo vídeo.